Para se perceber, são fundamentais os encontros com processos de outros artistas, com seus trabalhos, com seus escritos, e esses escritos podem inclusive sugerir tons de escritas para um TCC, sem esquecer de sublinhar os casos em que a escrita é a matéria do trabalho visual ou é o trabalho. É possível realizar toda essa sequência de reflexões que eu proponho nesse vídeo como um exercício, um estudo de um trabalho de um outro. Em vez de olhar para o próprio trabalho com essas questões, olhar para o outro, para o trabalho de um outro. Nesse olhar para os artistas já consolidados, atente para uma narrativa dos trabalhos realizados ao longo do tempo. Aliás, para mim essa é a definição de obra. Atente para os significados que podem acontecer nessa narrativa. Mas as referências no campo do fazer não vêm somente da história da arte tradicional. Considere seu repertório de artistas populares e indígenas, as plasticidades populares que permearam as suas experiências de vida, o seu quintal. Essa história das imagens que acontece na vida e que não necessariamente coincide com a história da arte. Além das referências visuais, busque reconhecer as referências dos ensinos de mestras e de mestres dos saberes tradicionais, as referências teóricas da arte e de outras áreas do conhecimento. E aí, aqui lembrando que uma referência é como um bom reencontro, que responde a uma intuição, um instinto, um sonho. Considerando a pesquisa em poéticas, a referência não serve para justificar, para legitimar o que eu digo para um outro. Uma referência serve para adubar o processo de criação. Eu fico pensando que é um encontro com a referência, não uma reunião agendada. Mais especificamente sobre o TCC. Ele é um recorte que pode apresentar, coincidir com momentos de fechamento e de aberturas de ciclos de criação, ou mesmo com um fragmento do meio do caminho do processo. Considere qual é o momento em que você está, ou o momento logo anterior. Tudo isso para dizer que não precisa se cobrar uma estrutura de TCC que traz o fechamento de questões, se você está num momento de abertura, de reconhecimento, de mapeamento. Um lema para os TCCs, mas também para a vida: evitar sofrimentos inúteis. Eu vou tentar explicar. Um sofrimento como sendo útil, nos faz crescer, amadurecer. Já um sofrimento nesse lugar da inutilidade prende a gente num ciclo em que a gente gera mais dificuldade para nós mesmos. Mais especificamente sobre os exercícios de escrita. Considere o tom, a voz na escrita, o texto buscando a tradução do pensamento visual, da visão de mundo por meio de uma forma, um modelo de escrita. É possível em um TCC integrar mais de um tom. Eu vou dar alguns exemplos. Descrição, listas, transcrições, ficções, entrevistas, relatos de processo, diagramas, memórias, descrições de cenas cotidianas. Os tons de escrita não precisam deixar para trás as exigências institucionais. A gente pode tensionar algumas questões, no sentido delas avançarem, delas permitirem novos desenhos. E como desdobramento do tom, dos tons de escrita, uma questão: como estruturar os eixos, os pontos que ganharam força durante o processo? Como relacioná-los? Eu sugiro um sumário que seja pensado como um desenho, como uma pintura, como um roteiro para a ação, como uma instalação. A sequência traz significado, não só pela linearidade, mas também por combinações potenciais, por uma espacialidade. Mais uma pergunta: deveria o texto explicar, justificar? Muitas vezes um relato busca justificar falas que já deveriam estar materializadas no trabalho. Não. Eu vou lembrar que o exercício de se integrar ao processo de criação em artes visuais à escrita pode, muito bem, pode ser anterior ao processo do TCC. Mesmo que o seu curso não tenha essa questão como proposta pedagógica. Gente, vamos sair do lugar da reclamação e do ressentimento. Então vamos trabalhar. Então, mesmo que o seu curso não tenha, considere.
Sentar e escrever sobre como as aulas cursadas dialogam ou dialogaram com seus processos de criação. Relatar e documentar, realizar registros dos trabalhos e do processo, integrando imagem e escrita. A forma desses registros, o modo como o texto e a imagem se encontram, eles são também exercícios de singularidade, de expressão das próprias questões. Considere ainda realizar portfólios e, para cada trabalho ou grupo de imagens, séries de trabalhos, escrever pequenos textos. Descrever pode ser um bom modo de começar. E, de novo, na dúvida do que descrever, eu sugiro recorrer aos eixos inicialmente apresentados nesse vídeo. Linguagens, técnicas, questões formais, materiais, ferramentas, modos de criar, o pensamento da arte, o contexto histórico, a relação com outras áreas do conhecimento, a relação com aspectos da vida cotidiana que alimentam as metáforas e as relações com os materiais e o próprio olhar para o campo da arte. Mais uma contribuição. Sugiro ainda, ao olhar historicamente para as questões presentes no seu fazer artístico, considerar se desprender do viés linear cronológico. Eu trago como sugestão 3 campos que partem de gêneros tradicionais da pintura, que partem do retrato, da natureza morta e da paisagem. Então, ao considerar a ideia de retrato, pensa também na figura humana, no corpo e na ação. A partir da natureza morta, considere o objeto, a matéria, o elemento, o cotidiano, a intimidade. E a partir da paisagem, o espaço, contextos políticos, econômicos, sociais, culturais e o próprio campo das relações. Falando de espaço, considere ainda a sua relação com o espaço. Eu sei, eu lembro, é comum nos anos iniciais a gente lidar muito com o espaço da mesa, com as pastas e gavetas. Mas fazer o trabalho habitar um espaço traz outras reflexões. O dispositivo de montagem e a montagem são parte do trabalho, mesmo que eles sejam simples, tradicionais. Uma não escolha é uma escolha. A extensão de trabalho também necessária para ocupar um espaço é diferente de mostrar os trabalhos em cima da mesa. A construção de significados estabelecida por grupos de trabalhos também aparece ou se fortalece quando a gente se dispõe a fazer o trabalho habitar um espaço. Considere, por fim, mas nada menos importante, a sua relação com os recursos financeiros. Aí eu sugiro também 2 eixos para pensar essa relação. Fazer o melhor que posso com o que tenho, buscar expressar a melhor forma com os recursos mínimos e planejar, registrar ideias que não se limitem pela falta de recursos. Quem primeiro me ensinou esses 2 eixos dizia para essa questão: o céu é o limite. E foi a mesma professora que eu mencionei antes nesse vídeo, a Lígia Luff, que me ensinou a construir o meu método como artista no desenho, do mesmo modo que a professora artista construía a sua própria didática. E eu finalizo esse vídeo agradecendo e dizendo que tudo isso é para convidar cada um a vislumbrar o que é essencial por meio do fazer e a levar a termo aquilo que a gente escolhe fazer. Até a próxima coleção.